Fala galera do nono ano, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal e hoje é dia de aula, dando prosseguimento na parte de física, trabalho, potência e energia. Vamos começar então dentre esses conceitos que vamos ver hoje, que é o trabalho. Em física, a palavra de trabalho significa a relação existente entre a força e o deslocamento. Dizemos que existe trabalho quando nós temos uma força aplicada em um corpo e essa força vai provocar o deslocamento. Assim, quando a força não desloca, não tem trabalho. Nós vamos utilizar para representar o trabalho a letra grega tal, minúscula, e a unidade do trabalho no sistema internacional é o joule. O trabalho vai ser uma grandeza escalar, então ele vai se definir pelo seu valor e pela unidade de medida. Quando a gente fala, por exemplo, 20 joules, eu não preciso falar, por exemplo, 20 joules para cima, 20 joules para a esquerda, ou de leste para oeste. Basta saber a intensidade dele, saber o valor e saber a unidade de medida que a gente já sabe tudo sobre ele. Quando a gente tem uma força sendo realizada na mesma direção do movimento sendo executado, nós dizemos que a gente tem um trabalho positivo. E quando nós temos uma força na direção oposta, o trabalho realizado vai ser negativo. Quando a força é paralela ao deslocamento, ela vai estar na mesma direção, a gente pode calcular o trabalho dessa seguinte forma. Trabalho vai ser igual a força aplicada vezes o deslocamento que ocorreu. Então, trabalho é igual a força vezes deslocamento. Tal de trabalho, F de força, delta S, a variação de deslocamento. Quando a gente fala de força-peso, nós podemos considerar a trajetória dele, o deslocamento, como a altura entre o corpo e o ponto de origem. E a força aplicada vai ser a força-peso. Então a gente pode trocar ali naquela equação anterior e nós vamos ter trabalho é igual a força-peso vezes altura. Ou se a gente trocar a força-peso, sabendo que ela é massa do objeto vezes a gravidade, nós podemos trabalhar com trabalho vai ser igual a massa vezes gravidade vezes a altura que o objeto se encontra. Beleza? A gente pode substituir tranquilamente uma fórmula na outra. Isso ocorre para quê, gente? Para complicar a nossa vida? Não. É porque às vezes você não tem o valor da força-peso direto. E você tem a massa e tem a gravidade que está sendo aplicada em cima dele, a aceleração da gravidade. Então é mais uma possibilidade para você resolver problemas, tá? E dessa forma a gente finaliza a compreensão do que é trabalho. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo na medida do possível, o mais rápido que eu puder, tá? Só não pergunta na hora da prova que isso está errado, viu, gente? Tendo entendido, então, o que é trabalho, podemos passar para a potência. A potência vai ser definida como a rapidez que a gente executa um trabalho. Por exemplo, dois carros vão sair da praia em direção à serra, mais ou menos uma altura de 600 metros sendo elevados. Um dos carros vai realizar a viagem em 1 hora e o outro vai demorar 2 horas para chegar. Qual dos dois carros realizou o maior trabalho? Nenhum dos dois, né, gente? O trabalho foi o mesmo. Se a gente pega que trabalho é variação de altura vezes a força-peso, o trabalho vai ser o mesmo. No caso, a variação que teve aí foi a potência. Aquele carro que chegou mais rápido, ele desenvolveu uma potência maior para poder chegar. A potência, então, vai ser medida em joule por segundo, já que é a rapidez, né, o tempo que a gente gasta para executar um trabalho. Trabalho é joule, tempo é segundo, nada mais normal do que falar 1 joule por segundo. Ou, se a gente trabalhar no sistema internacional, nós vamos trabalhar com a unidade de medida watt. Lembrando que 1 watt é igual ao trabalho de 1 joule no tempo de 1 segundo. Então, 1 watt é 1 joule por segundo. A gente pode calcular a potência média através das seguintes fórmulas. Mais uma vez, nós vamos fazer a fórmula básica, que é essa que vocês estão vendo, e depois nós vamos incorporar outros tipos de fórmulas lá dentro, para a gente ter mais possibilidades de trabalhar. Normalmente, a potência vai ser medida, como a gente já falou antes, o resultado entre a divisão do trabalho sobre a variação de tempo. Ou, se a gente sabe que trabalho é força vezes a variação de distância, nós podemos falar que a potência vai ser força vezes variação de distância sobre tempo. Se a gente isolar essa parte aqui da equação, a gente volta lá na questão de movimento e repouso, né? O que é variação de distância sobre tempo? Velocidade. Se a velocidade a gente pode calcular que potência também pode ser medida através da multiplicação entre a força desenvolvida e a velocidade do objeto. Então agora nós temos 3 fórmulas que a gente pode trabalhar com elas. Depende daquele tipo de informação que eu vou ter numa questão ou no dia a dia aí, se eu me deparar com a necessidade de calcular uma potência. A potência, como a gente viu, ela é watt, né? Então nós podemos lembrar que tem outros equipamentos na nossa casa que trabalham com potência, como lâmpada, computador, a geladeira, o micro-ondas. E para aqueles amantes de carro aí, quando a gente falou de potência, alguns já devem ter pensado em potência de carro também, que é o HP, né, ou cavalo força.
o horsepower em inglês, nós vamos ter que 1 HP vai ser igual a 746 watts. Então você pode fazer essa conversão num carro se você quiser. Finalizando essa parte aí de trabalho e potência, nós podemos passar agora então para a energia e suas transformações. O conceito de energia, então, vai ser, na verdade, algo intuitivo. A gente não tem uma definição específica para esse fenômeno. Nós podemos classificar, então, as energias em mecânica, química, térmica, luminosa, nuclear e elétrica. Lembrando que essas energias elas podem ser transformadas uma em outra. Vamos começar, então, a explicação pela energia mecânica. Dentro da energia mecânica, nós temos dois subtipos de energia que a gente pode trabalhar, que é a potencial e a cinética. Dentro da potencial, nós temos a gravitacional, que é a energia que pode ser armazenada em um sistema físico e vai ter a capacidade de ser transformada em energia cinética, beleza? Só que essa energia potencial gravitacional, ela está relacionada à posição de um objeto em relação à superfície da Terra. Então, vai ter uma interação gravitacional entre a Terra e esse corpo. Como a gente vai elevar esse corpo a uma determinada altura e ele sofre a ação do peso, então nós vamos armazenar uma energia de movimento lá em cima para quando a gente soltar, ele caia. Então a gente pode concluir que energia potencial gravitacional vai ser a força-peso vezes a altura. Lembra muito a ideia de trabalho, né, gente? Ou a gente pode também substituir a força-peso, a fórmula da força-peso, como vocês conseguem observar aqui, e chegar nessa fórmula aqui embaixo, que é energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. E quando a gente larga esse objeto, a energia potencial armazenada vai ser transformada em energia cinética. E um exemplo que a gente tem dessa energia vai ser a energia hidráulica, a hidrelétrica, né? Onde nós temos a água que está armazenada num tanque, passando por um duto, passando por um canalzinho, né, que vai chegar até uma turbina, onde tem uma rotação. Então essa energia potencial está sendo transformada em movimento de água, e esse movimento de água em movimento de turbina, e essa movimentação da turbina é transformada num gerador em energia elétrica, que vai ser transmitida para as casas e indústrias que nós temos. Outro exemplo é a energia potencial elástica, que agora ela vai armazenar energia, mas de acordo com a deformação que a gente causar num elástico, que a gente causar numa mola. Lembrando que quanto maior a dificuldade que a gente tiver para deformar essa mola, esse elástico, maior a quantidade de energia que a gente fornece a ela. Portanto, maior a quantidade de energia potencial elástica. A energia cinética, então, como a gente já falou dela, é a energia de movimento. Ela resulta da transferência de energia do sistema que põe o corpo em movimento. A unidade de medida da energia cinética é Joule também, assim como a energia potencial gravitacional, e ela pode ser calculada através da equação seguinte aqui: energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Ou seja, quanto maior a massa, maior a energia cinética. Quanto maior a velocidade também, maior ainda a energia cinética. Outros exemplos de energia são a química, que é a energia que está contida nas substâncias, que geralmente quando nós temos reações químicas elas são liberadas, como no caso da combustão. Temos a energia térmica, que vai ser a transformação de qualquer tipo de energia e a manifestação dela na forma de calor, e vai corresponder à soma das energias cinéticas microscópicas das partículas dos elementos químicos, como a gente já viu no 6º ano, né? Temos também a energia luminosa, que vai ser a radiação eletromagnética que vai passar aí pelo ambiente até a gente conseguir captar pelos nossos olhos, né? E gerar sinais elétricos no cérebro. E por último, a energia nuclear, que vai ser a energia liberada após o processo de transformação de núcleo atômico, que é a fissão ou a fusão nuclear. E com isso a gente termina a aula de física de hoje. Se gostou, dá um like. Se achou legal, compartilha com a galera. Passa para os grupos de WhatsApp, de Facebook, qualquer um aí que esteja precisando dessa matéria. Espalha esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a ele. Não esqueça de inscrever no canal, aqueles que ainda não são inscritos, para receber todas as atualizações o mais rápido possível. Não deixa de marcar a sinetinha lá. Um abraço para vocês, bons estudos e até mais!